Bom, galera, agora eu vou estar falando sobre a segunda parte do vídeo que eu fiz referente à NBR 5626, que trata sobre instalações prediais de água fria. Esse vídeo ele vai ter um formato um pouco diferente do primeiro, porque neste vídeo eu vou tentar fazer ele de forma um pouco mais curta, sem ler aquilo que está escrito nos slides. Então eu irei fazer apenas comentários daquilo que está escrito dos parágrafos da NBR, ok? Então vamos lá. Bom, começando aqui no capítulo 4 da norma, que trata sobre materiais e componentes, em seu primeiro parágrafo trata sobre os três principais princípios que devem ser observados com relação aos materiais e os componentes. O primeiro princípio trata sobre a preservação da potabilidade da água. O segundo princípio trata sobre o desempenho dos componentes. E o terceiro princípio trata sobre o desempenho adequado face às solicitações que serão submetidos, ok? Passando agora dentro ainda desse capítulo 4, é interessante se notar o que diz sobre o chumbo. É importante se notar que dentro das instalações prediais de água fria, o chumbo não deve ser utilizado nas instalações. E quando houver a presença desse material, desse metal, deve ser, quando houver a realização de reparos nessas instalações, deve ser realizado a sua substituição. Bacana? Então, o chumbo não deve estar presente nas instalações prediais de água fria, mas caso ele já esteja presente lá, quando houver reparo dessas instalações, esses materiais, esse metal deve ser substituído da instalação. Com relação à liga de cobre, também é interessante se notar que as juntas executadas na tubulação de cobre, ela é feita através de soldagem capilar ou por rosqueamento. Então, as juntas na tubulação de cobre é feita através da soldagem capilar. É importante frisar que o tipo de soldagem utilizado para poder fazer a ligação da tubulação de cobre é a soldagem capilar ou por rosqueamento. Bacana? E por fim, vamos falar agora sobre o PVC rígido, que é um dos materiais mais utilizados como componente, como tubo, como parte da tubulação das instalações prediais de água fria. Bom, o PVC rígido, as juntas desse material, ele pode ser feito de duas maneiras, através de soldagem ou por rosqueamento. Essa soldagem que é dito aqui é quando a gente compra aquela cola. Basicamente é isso, aquelas uniões que são coladas, então elas são chamadas de uniões soldáveis. Bom, começando agora a falar sobre o capítulo 5 da norma, que trata sobre os projetos, que assim como o capítulo 3, este capítulo 5 é um dos mais importantes dessa norma. Primeiramente, nós vamos falar sobre o que deve um projeto atender de instalação predial de água fria. Bom, primeiramente, os projetos de instalações prediais de água fria devem preservar a potabilidade da água, assim como ter um fornecimento adequado de forma contínua da água em quantidades adequadas, promover a economia da água e de energia, possibilitar manutenção fácil e econômica, evitar níveis de ruídos inadequados à ocupação do ambiente. Isso daqui é bem importante. As instalações devem ser feitas ou projetadas de forma a evitar os níveis de ruído, ou então que esses níveis de ruído se encontrem de forma adequada para o ambiente onde forem instaladas. Bacana? Isso aqui também é bem importante. E proporcionar conforto ao usuário, né? Basicamente, esses são os princípios que um bom projeto deve ter. Bom, com relação à água não potável, neste capítulo especifica que as águas não potáveis devem ser, as instalações de água não potável devem ser feitas totalmente independente daquelas destinadas para uso da água potável. Então, dessa forma, deve ser evitado a conexão cruzada. Não pode haver conexão cruzada entre as instalações de água potável e as de água não potável, ok?
e também estabelece aqui quais são as possibilidades de uso da água não potável. Bom, nas instalações prediais de água fria, a água não potável pode ser utilizada para limpeza de bacias sanitárias e mictórios e para combate a incêndio, e também para outros fins onde o requisito da potabilidade da água não se faça necessário. Mas basicamente é interessante se notar que a norma ela especifica que o uso da água não potável, que essa água não potável pode ser utilizada para a limpeza das bacias sanitárias e mictórios e para as reservas de combate a incêndio, ok? Bom, e conforme ao tipo de abastecimento, a norma recomenda que deve ser utilizado o tipo de abastecimento direto para alguns pontos e o tipo de abastecimento indireto para outros, para que possa ser aproveitada as vantagens que cada tipo fornece, ok? Constituindo, em muitos casos, a melhor solução é a adoção dos dois tipos de abastecimento. Bacana? Já com relação ao alimentador predial, a norma estabelece que o alimentador predial ele deve ser projetado com o intuito de resistir aos valores máximos das pressões da água proveniente da fonte de abastecimento. E essas pressões não podem afetar o alimentador predial de forma que possa vir a ter algum tipo de prejuízo com relação às funcionalidades desse alimentador predial e também com relação a ruídos e vibrações, principalmente no caso onde isso vem a afetar as torneiras e as boias presentes nessa tubulação. Então, o alimentador predial ele deve ser projetado para atender aos valores máximos de pressão proveniente das águas da fonte de abastecimento e que essa pressão não venha a gerar nenhum tipo de dano ou de ruído e vibração excessiva aos componentes que nele podem estar presentes, ok? Ainda com relação ao alimentador predial, é interessante se notar que a norma diz que quando essa tubulação estiver enterrada, ela deve obedecer uma distância horizontal mínima de 3 metros de qualquer fonte potencialmente poluidora, como, por exemplo, fossas negras, sumidouros, vales de infiltração e outras fontes que possam contaminar essa água presente dentro dessa tubulação. É interessante notar também que no caso desse alimentador predial estiver instalado na mesma vala que tubulações enterradas de esgoto, o alimentador predial ele deve apresentar sua geratriz inferior 30 centímetros acima da geratriz superior da tubulação de esgoto. Então, basicamente é o seguinte, quando essa tubulação de água potável estiver enterrada na mesma vala onde está uma tubulação de esgoto, a parte inferior do tubo da água potável deve estar 30 centímetros acima da parte superior do tubo onde conduz o esgoto. Beleza?